Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através da codificação de Allan Kardec. O nosso tema de hoje será sobre suicídio e depressão. Vamos estudar um pouquinho, saber as causas e de que maneira podemos evitar e ajudar. Sabemos que a alma, ela não desaparece com o corpo. Ela não é destruída pela morte, imortal e imperecível. Ela não desaparece com suicídio, assim como não deixa de sofrer a pessoa, porque a vida prossegue em outro plano. A decepção que se experimenta os suicidas é grande. Ao pretenderem acabar com os sofrimentos na terra, intencionalmente buscando a morte, constatam, ao contrário, que continuam vivos, suportando as mesmas dores e sofrimentos. Encontramos tal realidade nos relatos fornecidos pelos espíritos suicidas por intermédio de diversos médiuns e registrados em diferentes obras espíritas. São depoimentos sobre as mais variadas situações que eles vivem em diferentes regiões do mundo espiritual, nas quais permanecem temporariamente espiando as dolorosas consequências do seu ato infeliz. Ao reencarnarem na Terra, todos passam por experiências regeneradoras com o fim de se harmonizarem com as leis do Criador. O suicídio, portanto, é um terrível mal que está aumentando na humanidade e deve ser combatido por todos os homens. O indivíduo quer escapar desse desgosto, desse sofrimento, dessas decepções, da infelicidade, acreditando que com esse ato seu sofrimento acaba. Chamamos de covardia moral. De onde vem esse desgosto da vida? Na lição 943 do Livro dos Espíritos, as causas são ociosidade, a falta de fé, de acreditar no nosso Criador, que tudo passa. As ideias materialistas que fomentam a ideia de que tudo termina aqui. A vida é esta e tudo termina aqui. A falta de esperança, a falta de confiança, não crer em Deus, a incredulidade, a dúvida do futuro. Aí perguntamos se o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Na lição 944, no Livro dos Espíritos, eles respondem que não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O louco não sabe o que faz, então nem sempre é voluntário. O suicídio também pode ser indireto. A gente viu com o André Luiz, no nosso lar, que ele foi parar num umbral e ele não sabia por quê. Mas aí ele ouve, através de suas atitudes, dos seus maus hábitos, da bebida, das noitadas, do excesso de cigarro, que ele também indiretamente procurou a morte. Também podemos ver que as drogas, as vidas desregradas também levam a pessoa a praticamente se matar. Temos também um outro dado, que são as obsessões. Uma das causas também de a pessoa procurar o suicídio. Porque temos inimigos de outras vidas e muitas vezes eles ficam atrás das pessoas, instigando a pessoa a fazer certos atos, querendo que realmente, como forma de vingança, que ela saia da vida, que ela procure a morte. O importante é que a gente nunca deve esquecer que a providência divina jamais abandona ninguém. Ela vai sempre dar ao espírito a oportunidade de ele se regenerar, de ele procurar evoluir através da sua humildade, do seu reconhecimento que errou por ter tirado a vida, porque ela pertence a Deus, Ele que nos dá, e ele dentro dele, procurando no fundo da sua alma, esse perdão, pedindo esse perdão a Deus, ele vai receber uma luz, um auxílio, através dos espíritos socorristas. Cremos também que Mãe Maria, ela ajuda todos os suicidas, ela vai procurar, vai buscar nos vales dos suicidas. Mãe Maria
tem esse trabalho importante na recuperação dos nossos irmãos. Então não podemos esquecer que todos, através da sua busca, vão receber esse auxílio. Peça e receberás, busca e acharás, bata e a porta se abrirá. Os espíritas devem, nas casas espíritas, através dos passes, das preces, das palavras de confiança, de pôr dentro da cabeça das pessoas, principalmente aquelas que já têm a tendência à depressão, tendência à tristeza, a colocar dentro do seu coraçãozinho essa fé, falando para ele sobre a imortalidade da alma, que é a vida após a morte, mostrando então que ele está um enfermo moral. Vamos procurar ajudar esses irmãozinhos, que sempre existe uma luz e novas oportunidades para evoluirmos. O que dizer aos homens da ciência que procuram provar, através da sua sabedoria, dizendo aos seus leitores que não existe nada depois da morte? Essa propagação de ideias materialistas é um veneno que interfere nas pessoas com pensamento suicida. Então, precisamos nós, através do Espiritismo, mostrar um resultado positivo, através desse ensinamento para as pessoas, que o sofrimento, embora seja doloroso, triste, o desgosto da vida, ele é temporário, tudo acaba. A certeza de uma vida futura, que mesmo com essas infelicidades, com a nossa resignação e com a fé, teremos a certeza de uma vida melhor. O Espiritismo tem um número considerável de impedimentos de suicídios. As pessoas deprimidas e que passam por perdas significativas são as que têm mais propensão a ser suicidas, a procurar esse ato. As pessoas que tentam o suicídio e na hora não conseguem, têm um número muito grande de recidivas a fazer essa tentativa, de 20 a 30. Isso são os estudos que a gente tem. Se a gente propagar melhor a nossa doutrina, a pessoa que estudar a nossa doutrina, ela vai saber que o suicídio não tem mais por si como objetivo. Porque se você tenta escapar de um mal, você vai receber para si uma dor, um mal 100 vezes maior. O suicídio é, portanto, a culminância de um estado de alienação. O indivíduo perde o interesse pela vida e ele se instala sutilmente, devagarzinho essas ideias vão dando. O indivíduo não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que o seu gesto produz naqueles que o amam. Ele esquece que vai trazer sofrimento também para a família. Ele vai perder, portanto, a capacidade de discernimento, vendo o ato como única solução, o que não é. Não podemos nos esquecer, a providência divina, misericordiosa, oferece a oportunidade dessa correção. Não podemos esquecer nunca. Através dos comentários de Allan Kardec, a observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Um tipo de um suicídio para outro suicídio. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço com a morte natural, ele se rompe de uma forma diferente, vai se rompendo lentamente. E no ato do suicídio, o rompimento é mais brusco, totalmente. Na morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz, mesmo que a vida se haja extinguido. As consequências desse ato são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito, durante esse período, se instala no íntimo, empurrando-o para o inferno sem a saída de um retorno. Ele pensa assim, mas ele procurando, buscando, pedindo socorro, se arrependendo, ele conseguirá. Não podemos nos esquecer também da importância da gente sempre orar, sempre ter a prece. Orai e vigiai, não podemos esquecer nunca. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns
uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente a sua revelia, os efeitos da decomposição, fazendo experimentar uma sensação cheia de angústias e terror, estado que também pode persistir pelo tempo que deveria a vida viver. Por exemplo, uma pessoa que se suicidou, vamos supor, aos 32 anos, ele passará por um período de perturbação até, se estivesse programado, aos 72, serão 40 anos. Mas não é sempre igual para todos. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, dos 9 que a gente tem no livro O Céu e o Inferno. Temos o caso de uma mãe que vem do filho muito, muito adoentado. Ela não aguentou ver aquilo e se despede do filho. Mais tarde nos vemos. Quando a família foi procurar, isso foi na França, na época de 1860, mais ou menos. Quando a família foi procurar onde estava a mãe, o filho já estava morto, ela tinha se suicidado. Através de uma reunião mediúnica na França, eles fazem com que, procuram, né, através de uma reunião espírita, saber o porquê que aconteceu isso, por que a mãe procurou. E eles conversam tanto com o menino quanto com a mãe. A mãe está desesperada, ainda revoltada, porque ela pensava que ela iria contra o do filho rapidamente, o que não ocorreu. Ocorreu o seguinte, o menino, ela não entendeu, ela deveria esperar e aceitar, é duro, mas devia aceitar essa prova. Porque o menino e ela iam se encontrar rapidamente. Mas ela fazendo isso, com esse suicídio, o que aconteceu? A punição dela foi ficar sem vê-lo por muitas e muitas encarnações. E o menino fala, na reunião dos espíritas, que ele, se ela tivesse aceitado, o reencontro deles seria rápido. Então ele estava sofrendo não pela morte, mas sofrendo de ver o sofrimento da mãe. Um outro caso também, de tantos outros apresentados, era um pai que o filho ia para a guerra, e era o único filho, e ele pensou, se eu me matar, ele é filho de uma viúva, ele não vai precisar ir para a guerra. E ele se suicidou. E o que aconteceu com este senhor, de uns 60 e poucos anos? Ele ficou num estado completamente triste, perdido, e o filho, ele não entendeu, ele não confiou na providência divina, porque o filho indo para a guerra, nada era provável que ele iria morrer. Então, ele perdeu a confiança. Resumindo para vocês, o que a gente percebe, essa falta de fé, essa falta de confiança no Criador, de acreditar, de ter certeza, de ter esperança da imortalidade da alma e que Deus, nada acontece sem a permissão dele, a pessoa não teria chegado a um estágio tão grande. E o que fica para nós espíritas é a certeza da fé imprescindível em todos os momentos de dor, de desânimo, de situações de doença, de situações de perda. Crer, acreditar, ter fé e confiança, porque Deus tudo provê, tudo nos dá. E vamos agora, neste momento, pedindo e orando para a Mãe Maria, para que nos ilumine e proteja todas as pessoas que necessitam da sua ajuda. Ave Maria, que é cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus.